Localizado em França, num subúrbio de Paris, o Palácio de Versalhes foi dos primeiros monumentos franceses a ser reconhecido como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. Desde o palco do absolutismo, sede do poder político e da Revolução Francesa, a um símbolo de poder, riqueza e arquitetura de mestria, Versalhes acolheu períodos importantíssimos da história da França e foi a casa do último rei do país. A aldeia rural de Versalhes foi instituída como um dos pontos de encontro da elite francesa no tempo do rei Henrique IV. A convite do seu senhorio, o rei visitou por vezes a zona rural, acompanhado do seu filho, o futuro Luís XIII, para caçarem. Ao longo do tempo, Luís XIII foi-se afeiçoando ao local e à atividade, e em 1623, quando governava oficialmente a França, ordenou a construção de um pavilhão de caça. Esta primeira estrutura, desenhada por Philibert Leroy, um arquiteto e engenheiro real, pretendia ter uma edificação simples. Em 1631, o rei consegue adquirir o feudo de Versalhes ao seu último senhor e ordenou a sua reconstrução e ampliação para algo mais parecido com um palácio. Estas obras terminaram em 1684 e foram a base para o palácio que conhecemos atualmente. Em 1643, Luís XIII faleceu, deixando o príncipe herdeiro com apenas 4 anos. O governo regente foi assegurado por Ana da Áustria, viúva de Luís XIII, que, aconselhada pelo seu primeiro-ministro, o cardeal Jules Mazarin, deixou de visitar Versalhes por um largo período de tempo. O suntuoso desenvolvimento de Versalhes estaria para chegar durante o reinado de Luís XIV, auto-apelidado Rei Sol e filho herdeiro de Luís XIII. Presume-se que o jovem Luís conheceu Versalhes em 1651, quando tinha apenas 13 anos e quando regressou a Paris, após um período afastado devido aos confrontos da Fronda, um partido revolucionário nobre que combatia o absolutismo de Mazarin, que o punha em iminente perigo. Nesse ano, atingiu a maioridade, mas entregou o seu governo ao primeiro-ministro e seu tutor, Mazarin. Foi em 1661, com a morte de Mazarin, que Luís XIV começou o seu governo pessoal. Como um exemplo de rei absolutista, projetou um palácio que ofuscasse o brilho de todos os outros já existentes na Europa. O palácio era o sonho do rei, uma construção ambiciosa e complexa que representasse a sua soberania sobre a França e a Europa, onde ele pudesse reunir a sua corte e consolidar daí o poder real. As obras de ampliação do palácio estenderam-se durante todo o reinado de Luís XIV. O Rei Sol foi-se mostrando impaciente por ver o seu palácio crescer, fazendo com que os seus súbditos trabalhassem dia e noite, causando milhares de mortes e pequenas revoltas nas redondezas. Num primeiro momento, e sob as ordens do jardineiro André Lenotre, procurou-se alterar toda a área dos jardins, com o intuito de albergar uma grande festa em honra da esposa do rei e da rainha-mãe, em 1664. Apreciador dos ditos jardins à francesa, decorados com fontes, bacias e estátuas, era pretensão do rei impressionar quem visitasse Versalhes. Tarefa conseguida com sucesso, graças ao trabalho daquele que viria a ser o jardineiro real até à sua morte em 1700. A segunda campanha de construção foi iniciada em 1669 pela mão do arquiteto Louis Levaux. Partindo do pavilhão de caça, construiu-se uma nova estrutura que apresentava uns aparatosos aposentos profusamente decorados e com símbolos alegóricos, tanto para o rei como para a rainha. À imagem destes, foram construídos outros pequenos aposentos para membros da família real ou convidados especiais na corte. Com a morte de Levaux, o arquiteto Jules Ardois Mansart foi nomeado para prosseguir a expansão do palácio. Este trouxe novas ideias, modernas e grandiosas, como era do agrado do rei. Iniciava-se, portanto, a terceira etapa de construção. Entre 1678 e 1684, nasceu a famosa Galeria dos Espelhos, uma ala com design revolucionário para a época. A principal característica do espaço são os arcos espelhados, que refletem as janelas com vista para os jardins. Exibe ainda esculturas, diversos elementos revestidos de ouro e uma abóbada revestida com pinturas que evocam momentos importantes do reinado de Luís XIV. É ainda de salientar a construção das alas norte e sul, destinadas principalmente à nobreza e ministros do reino.
e os arranjos paisagísticos, do qual nasceu o famoso Laranjal de Versalhes, em 1686. Um dos edifícios mais importantes de Versalhes é o Grand Trianon, uma residência privada única, na qual o rei se encontrava com a sua amante, a Madame Maintenon. O culminar do período de construção por Luís XIV deu-se em 1710, com a finalização da Capela Real. Cerca de 20 anos depois, durante o reinado de Luís XV, construiu-se a famosa Ópera de Versalhes, inaugurada em 1770, no casamento do Delfim Luís XVI. Em 1769, construiu-se o Petit Trianon, uma obra-prima neoclássica, símbolo da paixão do rei pelas ciências botânicas, que naquele reinado acabou por cair em esquecimento. Já no reinado de Luís XVI, destacou-se a replantação dos jardins para algo mais parecido com os jardins à inglesa, pela falta de verbas. Também em 1774, Luís XVI ofereceu a Maria Antonieta o Petit Trianon, que pela dificuldade na adaptação à vida do palácio, procurava aí refugiar-se. A rainha acabou por decorar o pequeno palácio e mandar erguer pavilhões independentes nos jardins, conhecidos por domínios de Maria Antonieta. A partir daí, Versalhes nunca mais sofreu modificações arquitetónicas. O conjunto de construções principais de Versalhes demorou cerca de 54 anos a ficar pronto. Nela trabalharam, em média, 36.000 operários. O palácio apresenta uma profusão de cores, movimentos e excesso decorativo, próprio do barroco. Em maio de 1682, Luís XIV decreta que o Palácio de Versalhes seria oficialmente a sede do governo francês. Com isso, abandona Paris e consigo a sua corte. Fazendo jus a toda a magnificência em que o rei estava envolto, a vida em Versalhes era rodeada de protocolo, uma encenação de poder cotidiana, à qual o rei se assumia como uma figura central. Estima-se que durante o reinado do Rei Sol tenham vivido em Versalhes aproximadamente 10.000 pessoas. A deslocação da corte tinha por objetivo afastar os nobres da cidade de Paris, evitando assim que eles planeassem revoltas ou atentados contra a figura régia. Ao longo do tempo, a nobreza foi-se tornando dependente do rei, pois recebiam pensões régias e foram disputando a sua atenção. Para obter as graças do rei, endividavam-se por trajes e acessórios vistosos, que os fizessem destacar entre os demais. Esta vida em Versalhes era levada sobre uma minuciosa etiqueta, desde o acordar até ao deitar, com o ritual do cocher do lever, ao qual os nobres de alto escalão assistiam ao despertar do rei e da rainha e às suas atividades matinais. Quem era convidado para este espetáculo de endeusamento do rei podia sentir-se lisonjeado. A arte desempenhou um papel crucial em Versalhes, como meio de expressão de poder e de prestígio da monarquia. O rei Luís XIV foi um verdadeiro mecenas da arte, o que se refletiu em Versalhes em diversos ramos. Para além da arquitetura de mestria e dos jardins, considerados uma verdadeira obra-prima paisagística, estátuas e outros tipos de esculturas estavam espalhados pelo palácio. O rei foi especialmente um patrocinador da pintura, distribuindo quadros esplêndidos pelo palácio, assim como tapeçarias e mobiliário detalhado. Obras essas que glorificassem a si e à sua monarquia. Versalhes foi ainda ao centro de grandes festas e convívios, na qual a música foi ganhando destaque, contribuindo para o desenvolvimento de espetáculos de dança e óperas, no reinado de Luís XVI. Com o eclodir da Revolução Francesa, em 1789, o clima em Versalhes era de tensão, medo e incerteza. Durante esse ano, o château sofreu invasões constantes e tentativas de invasão por parte do Terceiro Estado. No culminar da primeira etapa da revolta, a multidão armada chegou mesmo a aproximar-se dos aposentos do rei e da rainha, com o intuito de assassinar o casal real, o que acabou por simbolizar o fim do absolutismo. Luís XVI e a família abandonaram Versalhes a 6 de outubro de 1789. Toda a suntuosidade de Versalhes, enquanto paradigma da sociedade de corte e do absolutismo, tinha caído por terra. Os antigos habitantes do palácio retiraram-se também e, com eles, levaram parte da criadagem. Num primeiro momento, foi solicitado que o palácio fosse encerrado. No entanto, pouco tempo depois, começou-se a esvaziar o local. Grande parte do mobiliário de luxo, pinturas e outros artefactos históricos foram levados para o Palácio das Tulherias, em Paris.
Mais tarde, a Assembleia Nacional Constituinte decretou que as pinturas e outros objetos retirados de Versalhes passariam a estar expostos no Museu do Louvre, incluindo-se neste leque a famosa pintura da Mona Lisa. Outros conteúdos foram distribuídos por várias instalações públicas, como a Bibliothèque Nationale e a École des Arts et Métiers. Na época imperial de Napoleão Bonaparte, entre 1804 e 1815, Versalhes foi designado como Palácio Imperial. O imperador e a sua família residiam no Grand Trianon. Em 1830, Versalhes foi considerado um museu nacional, dedicado a todas as glórias da França, mas só em 1873 começou a desempenhar exclusivamente essa função, após deixar de ser oficialmente a sede do poder. Em Versalhes assinaram-se muitos dos tratados mais importantes da história, sendo importante destacar o Tratado de Versalhes, assinado na Galeria dos Espelhos a 28 de junho de 1919, que pôs termo à Primeira Guerra Mundial. A extravagância de Versalhes estende-se por mais de 63 mil metros cúbicos e 800 hectares de jardim. Considerado o maior palácio da Europa, Versalhes possui 2.300 aposentos, 2.153 janelas, 67 lances de escadas, 352 chaminés, 700 quartos e 1.250 lareiras. No entanto, podemos destacar como principais espaços a Galeria dos Espelhos, uma imagem de marca do palácio; a Galeria das Batalhas, construída sob a ordem de Luís Filipe e constituída por cerca de 33 pinturas que narram a história da França, desde Clovis a Napoleão Bonaparte; os grandes apartamentos do rei e da rainha, muito apreciados pelos visitantes que procuram conhecer o local onde os principais monarcas absolutistas pernoitavam. A promoção do espaço como local turístico começou na década de 1930 e foi aí que o palácio assumiu a função à qual o conhecemos hoje em dia. A minha maqueta é uma reconstituição do chamado Pátio de Mármore, a fachada principal do château. Apesar das suas funções posteriores, Versalhes foi realmente um mundo à parte durante os séculos XVII e XVIII. O grande château de Versalhes tomou a sua forma durante o reinado do Rei Sol, e a partir daí os seus residentes viviam numa bolha, mergulhada na luxúria e no absolutismo exercido pelo rei. Tudo em Versalhes se tornou um paradigma, incluindo o palácio em si. É um dos monumentos mais prestigiados do mundo e, sem dúvida, o mais popular da época do Antigo Regime. This, madame, is Versailles.